Olá, mente sábia, tudo bem com vocês? Quando eu devo levar o meu filho ao professor particular ou a um psicopedagogo? Eu sou Edilane Geres, pedagoga e psicopedagoga, e essa é uma das perguntas que eu tenho recebido por aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, ok? Então, há uma dúvida aí de alguns pais e como ajudar seu filho e como saber qual profissional e qual estratégia melhor utilizar para que o seu filho tenha de fato auxílio. Aula particular, reforço, ou um profissional de psicopedagogia. Bem, se nós pensarmos no reforço ou na aula particular, quando que o seu filho precisa? Quando que um aluno precisa? Quando ele está com dificuldade, especificamente em algum conteúdo, em alguma matéria. O que nos trazem isso é de dificuldade mesmo, que a criança precisa de ajuda no currículo, na parte de conteúdo. Então, quando a criança não está acompanhando, ela não tem nenhuma dificuldade, nenhum transtorno, nada, e ela não está acompanhando, ou mesmo vocês, os pais, não conseguem sentar, não tem tempo devido à rotina, de sentar com essa criança e estudar um pouco mais profundamente esse conteúdo, que ela está com dificuldade. Então, nesse momento, é indicado um professor particular. Porque o professor particular, diferentemente do psicopedagogo, ele vai olhar o conteúdo e trabalhar isso com o aluno, com a criança, com o seu filho. Já o atendimento psicopedagógico é tratado de forma diferente. É feito toda uma avaliação para saber como que está a aprendizagem do aluno, da criança, do seu filho, em algumas áreas específicas. Porque não é que a criança, quando está em atendimento psicopedagógico, ela tem dificuldade do conteúdo, mas ela tem uma dificuldade na aprendizagem, seja de qualquer conteúdo. Há os específicos, dislexia, descalculia, que aí nós vamos entrar em uma área específica. Mas essa criança precisa de um outro olhar e uma avaliação cognitiva, de todo um desenvolvimento, que o professor que dá aula particular não fará com a criança, ok? E a partir disso, o psicopedagogo irá desenvolver estratégias para que essa dificuldade seja sanada, que a criança consiga ir além dessa dificuldade, que consiga se desenvolver. Nós não estamos falando apenas de uma falta de compreensão, de uma falta de entendimento de um conteúdo que muda seu jeito de dar o mesmo conteúdo e vai dar conta de resolver o problema. O psicopedagogo é algo mais profundo. Então, é muito importante esse questionamento. Por quê? Se a criança está com alguma dificuldade de aprendizagem, ela fazer aula de reforço ou aulas com um professor particular não irá resolver o problema, porque só está tratando do conteúdo. Não vai investigar a fundo a causa, não vai tratar de aspectos cognitivos, motores, algumas habilidades específicas. E também não vai ser possível identificar alguns transtornos, que precisa, sim, de um trabalho diferenciado de sala de aula, que é esse trabalho psicopedagógico, nessa intervenção, nessas estratégicas, olhando para essa dificuldade que a criança possa ter. Quando não é nenhum transtorno, nenhuma deficiência
que a criança tenha ou alguma deficiência de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, que é especificamente de uma área, de um conteúdo, sim, é recomendado um professor que faça aulas particulares ou aula de reforço. Porque o que acontece? O psicopedagogo não vai dar a mesma coisa que o professor de sala dá, da mesma forma. São estratégias diferentes, olhando para a dificuldade do aluno. Se ele está com dificuldade, por exemplo, na leitura, que é uma dislexia, se ele está com defasagem e alguma dificuldade no desenvolvimento das memórias, que nós temos vários tipos de memória, e que vai lá afetar a aprendizagem da criança. Essa intervenção, após uma avaliação, será feita por um psicopedagogo. Por isso é muito importante saber avaliar e encaminhar a criança na área e no profissional específico. Porque senão isso vai passando com o tempo, a criança vai se frustrando ano a ano, e onde nós poderíamos estar ajudando essa criança assim que identificada a dificuldade. Então, quanto mais passa o tempo, demora-se de uma intervenção, de uma avaliação correta, pior é para a criança no desenvolvimento dela. E aí ela vai se sentindo atrasada perante a turma, ela vê que ela não dá o mesmo rendimento dentro da sala, a dificuldade vai frustrando a criança, e aí entra problemas emocionais, toda a família também cobra muito da criança, e entra autoestima e outras muitas questões que a gente vai agravando aí para a gente depois dar conta de corrigir e trabalhar com essa criança. Então, quanto antes isso foi identificado e essa criança foi encaminhada, melhor. Por quê? Porque será feito efetivamente um olhar para o problema em si, né? O que está de fato sendo a dificuldade. E não só superficialmente, pensando só em conteúdo porque ela não sabe número, porque ela não sabe determinada matéria. Então, isso tem que ser muito considerado. De nada adianta pagar aula particular com professor particular, se não for o caso, se isso não resolver o problema, né? Que a gente tem que sanar o problema. Então, aqui fica a minha dica para você. É um assunto que eu tenho recebido bastante questionamento e dúvidas disso. Então, não espere o ano terminar para ver se a sua criança está dando conta, o seu filho está dando conta. Vamos esperar o primeiro bimestre, vamos esperar o segundo bimestre. Se ele já está com alguns indícios, algumas questões aí que já está atrapalhando muito, procure uma avaliação, porque a avaliação psicopedagógica pode dizer já de imediato se é necessária essa intervenção ou não, ou somente uma aula particular e olhar para esse conteúdo e ter alguém que sente com essa criança, com esse aluno e estude junto com ele. E esse acompanhamento talvez já faz a diferença aí, se for só esse o caso, ok? Eu sou Edilane Geres e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Tchau e até a próxima!